Olá, boa noite, muito bem-vindo ao Zero Tabu. Você tem filhos? Já conversou sobre sexualidade com eles? Não? Ah, eles são criancinhas, muito pequenininhos ainda. Melhor não falar sobre esse assunto agora, né? Será mesmo? Vamos saber tudo isso agora. Sabe por quê? O Zero Tabu está no ar. Muitas vezes nós, mamães, papais, somos surpreendidos com perguntas um pouco fora de tempo sobre sexo, sobre sexualidade, intimidade, perguntas feitas pelas nossas crianças e adolescentes. E muitas vezes o que é que a gente faz? Muda o tema, muda o foco, faz de conta que nem é com a gente, que a gente nem ouviu aquilo, faz de tudo para não começar este diálogo. Pois bem, para a gente conversar tudo sobre educação sexual para crianças e adolescentes, eu trouxe aqui uma convidada mais que especial. Ela que é psicóloga, terapeuta sexual, terapeuta de casal, Leonara Biorana. Acertei? Quase um trava-línguas, viu, minha gente? Muito bem-vinda aqui ao nosso Zero Tabu. Vamos lá. Como é que a gente faz para ter essa conversa com as nossas crianças? A gente pode conversar sobre sexualidade com crianças, mesmo que sejam muito pequenininhas? Como é que a gente inicia esse diálogo? É muito importante falar isso, porque muitos pais não tiveram, a maioria não teve educação sexual, e às vezes tem uma educação sexual reprimida. E aí às vezes fica com medo, realmente, como você falou. E agora eu vou fugir? Não precisa fugir. É conversar com cada faixa etária. O que a criança te perguntar, se responde. Então, normalmente, uma criança de 4 anos, o que você pode conversar com ela sobre a diferença de menino e de menina, a partir de uma janela de oportunidades que eu chamo. Tipo, tomando banho. Olha, o menino tem pênis e a menina tem vagina, né? Então, vai introduzindo, e eu gostaria de dizer que sexualidade é diferente de sexo. Sexo é mais físico, é o ato mais voltado para o ato sexual em si. Então, há uma confusão dos pais quando a gente fala em educação sexual, achar que a gente vai ensinar a criança a ter relação sexual. Não, essa conotação é já adulta, é a gente que cria na cabeça. Não, a criança ela não tem essa ideia. A criança não tem a noção do ato sexual, né? Não é aquela coisa erotizada do adulto. A criança ela quer saber, nessa faixa etária, como o corpinho dela funciona. Porque ela vai vendo as sensações boas e as ruins, né? Então, é muito importante a gente falar e também aproveitar para falar de consentimento, de intimidade. Quem que pode, quem que não pode tocar, né, nas minhas partes íntimas. Né? É uma fase que a criança começa a se descobrir, né? Exatamente. Assim, a gente vê as criancinhas com 3, 4 anos já tocando em suas partes íntimas. Por exemplo, o que é que a gente faz se a gente tem mãe que tira a mão daí, não toca aí, né? É aconselhável essa atitude, porque eu acredito, como mãe, a preocupação é que a criança repita essa ação no ambiente público, né? Às vezes ela está em casa no sofá e aí começa a se descobrir, a tocar nas suas partes íntimas e a mãe, ei, fecha a perna, tira a mão daí. Eu recebi, inclusive, vou botar aqui depois um relato exatamente desse, de uma mãe falando que a filha de 4 aninhos costuma fazer isso, se tocar, se perceber, e ela logo repreende. Como é que a gente pode lidar nessa situação como essa, por exemplo? Às vezes você chamar muita atenção da criança vai despertar mais ainda, até porque o toque é prazeroso, né? É uma parte sensível. E aí, assim, não dar tanta importância, mas também não pode negligenciar, né? Você fala assim, você está conhecendo seu corpinho? Que interessante, minha filha, mas não pode fazer isso em lugares públicos, tá? É bom que você conheça, mas não pode ficar fazendo isso em locais que outras pessoas vão ver. Então, a gente não pode falar, tira a mão daí,
né? Assim, ser muito imperativo nesse porque sentido, né? fica uma coisa repressiva. Algo muito proibido, E né? venhamos e convenhamos que isso não funciona. A criança vai fazer escondido, né? Mas por que mandou, né? Por que Pois ela pediu, assim, com tanta força E pra eu aí, tirar a mão? isso vai fechando o canal de comunicação com aquela criança. Ela não vai mais te falar nada, não vai tirar dúvida, né? Então, voltando, o que é educação sexual? Não é sobre sexo, tá? Só, mas é falar de consentimento, de respeito mútuo, de higiene íntima, quem pode, quem não pode tocar no meu corpo. Com os mais velhos, falar a diferença de eu gostar de um menino, com essa história de, olha, a namoradinha do meu filho. Criança não namora, minha gente. Isso é uma coisa erotizada que estão fazendo com as crianças. Criança não tem, às vezes a criança fica até inibida, sem graça, e as pessoas ficam vezes forçando. tem aquela amizade, uma menina tem uma amizade com um menino, é a mãe ou o pai já, eita, é o seu namoradinho, né? Essa namoradinha com o menino mais ainda, né? Como eu sou terapeuta sexual, eu recebo muito essa queixa na vida adulta, porque o homem, ele tem uma pressão de virilidade, tipo, beijou, já tem que estar ali com ereção, e não é verdade, né? Então, quando eu recebo esses rapazes jovens, por incrível que pareça, de 20, 21 anos, todos já têm disfunção eretiva e ejaculação precoce, né? Então, o urologista manda para mim, e aí quando eu vou fazer uma anamnese, vem lá desde criança essa cobrança, porque meus tios, meus primos saía e transava com todo mundo e eu tenho que fazer isso. Ou seja, ele fica além de assistir, né? Coisas pela internet, que a gente vai falar isso também aqui. Mas o que é educação sexual? Pai e mãe, é exatamente você falar dentro das faixas etárias ali as curiosidades, tirando, orientando, né, a higiene íntima do menino, explica como é que limpa, como é que funciona, né? Então, isso é educação sexual, para que a criança cresça e tenha uma sexualidade saudável. E vai prevenir traumas no futuro. Exatamente. Né? Antes da gente entrar aqui no ar, nos bastidores, né, Leonara estava me contando, inclusive, um caso de um adolescente, né, que tem aí uma disfunção psicológica que estava afetando a sexualidade dele. E eu achei, assim, muito interessante esse relato. Eu queria, Leonara, que você, se puder, né, trazer um pedacinho, assim, desse caso pra gente, para que outros pais, outras mães, ou tios, avós, né, enfim, os responsáveis pelas crianças e os adolescentes possam perceber algum traço de alguma disfunção nesse sentido. Olha, eu acho que não está no caminho certo em relação à sexualidade, ao sexo. E eu queria que você trouxesse esse relato, mas como um alerta mesmo para quem nos assiste. Tem um adolescente de 14 anos que eu recebi, a psiquiatra encaminhou, porque ele achou que a professora, né, que ele estava tirando só notas baixas, achou que tinha já intimidade com a professora muito bonita. Professora particular, professora particular, estava só com ele em casa. E aí ela pediu água, quando ele voltou com a água e nu, com o pênis duro. E a professora pegou a bolsa, saiu correndo e ligou para o pai. Então, a gente pode dizer, ele já é um psicopata. Não, ele é um menino de 14 anos, tudo. Quando eu fui observar, fazer a investigação, né? Fui fazer a anamnese, o histórico dele, é tudo falta de instrução, a educação sexual mesmo, né? Então, o relato do pai dizendo que com 8 anos ele já viu vídeo pornô no telefone do menino. Primeiro, gente, criança não é para estar olhando essas coisas, né? Inclusive, existem aplicativos que você pode estar aí vendo o que seus filhos estão olhando aí nas redes, né? E aí eu falei, mas pai, isso é abuso sexual. Isso é considerado abuso sexual. Uma criança de 8 anos, ele não tem uma cognição para entender o que é aquilo que ele está vendo. E nesse momento o pai não tomou uma atitude não, de procurar porque era menino. De conversar, porque era um menino. Homem, era menino. Então ele então, pode eu acho assistir. Que é coisa de homem, que isso é um mito, né? Criança tem que ter a maturidade para entender o que é aquilo.
né? Independente se é menino, se é menina. Exatamente, entendeu? Então, assim, é muito importante a educação sexual. Então, como os pais eram ausentes, só dava bens materiais, achando que a maioria dos pais fazem isso. Hoje a mulher tem que trabalhar, o homem também, né? Os dois, e ficam muito ausentes. E as crianças ficam à mercê da educação pela internet, né? Pois é. E aí, quando os pais estão juntos, não estão também na internet. Né? Então, esse é um problema sério. Então, o menino não demonstrava sentimentos, e aí, quando foi um certo dia, ele chegou, olha, eu estou namorando uma coleguinha Eu falei, que bom, vou trabalhar sentimentos. E ele passou a ser seu paciente a partir de que idade? Quando realmente... Aos 14 foi, anos, aos quando 14. houve esse episódio com a professora particular. Foi. E aí, o pai me procurou, né? E já veio encaminhado da psiquiatra. E aí, assim, foi interessante o caso dele, porque eu trabalhei sentimento, que a gente chama de alexithymia. Ele não tinha, não é que ele era um psicopata, é que ele não recebia. Ele era apático, né? Ele não recebia, como é que ele ia dar, se ele não tinha esse exemplo de sentimento? Eu falei, vou aproveitar o namoro para trabalhar o sentimento. E aí... Ele começou a namorar com quantos anos? 15. 15 anos. Ele já ia fazer 15 anos quando ele veio. E aí foi interessante esse caso, porque ele teve uma evolução muito boa. Ele queria realmente aprender o certo, né? Então eu falei, porque a gente tem que ser canal para ser educador sexual, seja você cuidador, seja você pai, você tem que abrir esse canal. Eu falei, olha, eu sou a pessoa que estou aqui para te ajudar, eu não vou te julgar por nada que você me falar. Né? Até porque nesses longos 16 anos de profissão já vi de tudo. E aí eu falei assim para ele, olha, todas as dúvidas que você tiver, pode me falar. E aí ele foi, e ele sempre assim meio, né, cabreiro, mas foi se soltando. E aí eu perguntei, o que você achou mais interessante aqui, que você aprendeu na terapia? Porque eu ensinei, a gente chama de psicoeducação, eu ensinei ele o ciclo de resposta sexual feminino e o ciclo de resposta sexual masculino, que tem algumas diferenças. Aí ele falou assim, foi porque eu achava que mulher se excitava igual ao homem. Por isso que ele achava que era o visual, era o mais importante para a mulher. Então ele e que a mulher ia gostar era, de ver que ele estava excitado também. Era uma oportunidade que ele tinha de ter uma relação, a primeira relação dele, que ele nunca tinha tido. Isso no fato da professora, no caso da professora particular. Entendeu? E aí, através essa psicoeducação que eu fui ensinando tudo, trabalhar sentimentos, trabalhar consentimento, que eu falei para ele, você não pode exibir um órgão sexual sem o consentimento da pessoa. Ela tem que permitir isso. E aí foi muito bom, ele teve uma evolução muito boa. E hoje ele tá outro rapaz. Que depoimento bom, né? Sim, porque acho que serve também para os pais que estão nos assistindo. Exatamente. De perceber, para uma criança assistindo a um filme, nós, pais e mães, muitas vezes estamos assistindo séries, né, novelas, as novelas, inclusive, novelas que passavam à noite, hoje elas são repassadas durante o período da tarde, isso. A mãe não está em casa, às vezes a babá, né, que está lá, está assistindo as mesmas cenas quentes que passavam de noite, estão passando no horário do almoço, de 2, 3 horas da tarde, enfim. E a criança está ali exposta àquele conteúdo, né? Agora, Leonara, quando a criança não provoca conversa, e a gente também não toca no assunto, por exemplo, se ele não me perguntou, a criança fez 4, fez 5, fez 6, fez 8, fez 9, fez 10, nunca tocou no assunto sobre sexualidade. Não era pra gente ter iniciado essa conversa ou não? A gente vai vendo até onde vai dar, né? Fez 13, fez 14, fez 15, casou, não é mais minha responsabilidade esse assunto, já é um homem, uma mulher feita. E, ai, meu Deus, ainda bem que eu passei por tudo isso sem nunca ser questionada. É assim? Olha só, o que a gente tem que fazer? Nós temos que trabalhar a nossa conexão com os nossos filhos. Né? Não é só para falar de sexualidade, então essa comunicação ela tem que ser muito eficaz. E aí a gente tem que entrar no mundo dos adolescentes. Interessante que eu só trabalhava com adultos e casais só, né? E aí começou essa demanda a aparecer
E aí eu falei, gente, eu vou ter que entrar no mundo deles. Dos adolescentes. Né? E aí, velho, não sei o que, a linguagem deles. E aí tem umas coisas que eu aprendo com eles, que eu não sei a linguagem deles. E a gente nós pais, temos que ter esse tempo de qualidade, né? Então, se na minha casa, eu converso primeiro também com os pais, eu falei, ó, se na casa de vocês tem regras, eu não tô falando nada de sexo, tá, mas essa regra é só para quem? Porque você dá regras da internet, mas vocês ficam... Tá ali na frente deles. Na frente deles. Por que vocês podem? Por que não tem um tempo estipulado ali e é respeitado? Né? Lembrando que nós somos espelho para os nossos filhos, né? Às vezes eles fazem mais o nosso comportamento do que a gente fala. É verdade. Né? O exemplo fala mais alto. Mas assim, tem alguma idade certa na infância ainda para a gente ter essa conversa, mesmo que não tenha havido uma provocação? O ideal é, a partir dos 4 anos, você já começar a falar as diferenças do corpinho, já vai iniciando e falando sempre, abrindo o canal de comunicação. Olha, você achou interessante essa conversa? Olha, quando você tiver dúvida sobre seu corpinho, a mamãe ou o papai está aqui para responder, tá bom? Que legal que você perguntou, fico feliz. Tem algum tema que seria o inicial para a gente tocar nesse assunto sexualidade com as crianças pequenas? Mas espera aí, não me responde agora não, sabe por quê? A gente vai para um breve intervalinho, só aquele tempo de você correr, beber água e voltar aqui para o Zero Tabu, que como vocês viram, está imperdível, um bate-papo muito bom, minha gente, muito, mas muito importante, que pode ser crucial aí na sua casa para a educação sexual dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus netos. Então, olha só, essa pergunta que eu fiz aí, a gente vai saber já já a resposta depois do intervalo. E olha só, eu fiz a pergunta de como a gente começar essa conversa quando a criança é muito pequenininha. Se teria, assim, algum tema específico relacionado à sexualidade que a gente pudesse, então, abrir esse canal do diálogo quando a criança é bem pequena. E agora a Leonara vai responder a gente. Como é que a gente inicia, Leonara? Tem alguma temática específica para a gente poder começar? Isso, eu conversava aqui com a Priscila que a gente tem que abrir esse canal de comunicação, né? E às vezes a gente fica travado, não sabe por onde começar. E o ideal, a partir dessa faixa etária de 4 até os 9 anos, a gente sempre estar mostrando, por exemplo, através de algum filme. Porque eu não sei se você já viu, tem filmezinho deles, de Avatar, que faz estupro coletivo e as crianças estão assistindo. Não. Então passam a ver aquilo como uma coisa natural e é perigoso isso. Então, olha só que, inclusive um alerta agora, né, para quem nos assiste, pais. Muita atenção. Tem que ter muito cuidado com até o mundo digital, os filminhos que os seus filhos estão assistindo. E muitos pais ficam tranquilos às vezes, Leonara, foi bom a gente tocar nesse assunto, de dar um tablet na mão da criança para ela ficar ali quietinho um minutinho. Eu tô assistindo, o que é que você tá vendo? Tô vendo tal filme. Mas aí, com o passar de um dedinho só, ele já cai para outro conteúdo, que é o conteúdo que você nem sabe que ele tá vendo, né? E você tá ali tranquilo. Verdade. E um perigo. Pois é, e as consequências vão vir na vida adulta, né? Na sexualidade não saudável. Porque vai normalizar aquilo, né? Então, o ideal, como eu te falei, de acordo com cada faixa etária, é importante de você falar de intimidade, quais são as partes do corpo da criança que é íntima, quem é que pode pegar para fazer higiene, ou os cuidadores, ou o pai, a mãe, e os tipos de toques que pode ser invasivo. O que é invasivo? É aquilo que não tem um consentimento meu. Então, uma pessoa me tocar nas partes íntimas sem o meu consentimento, isso faz com que previna um abuso sexual. A criança, quando você tem esse canal de comunicação com ela, vocês pais que estão ouvindo, já teve um relato aqui em Maceió de uma menina que um cara que vendia balinha na porta da escola deu o contato dele para a menina.
E na hora de dar a balinha que ela comprou, ele passou a mão nos seios dela. Nossa. E aí ela pegou o contato e deu para o pai, porque o pai já tinha tido essa conversa, né, sobre Quem abuso, pode tocar, quem não pode. sobre abuso e tudo. Então ela contou exatamente como aconteceu e aí conseguiram prendê-lo, né? Nossa, Então, e muitas vezes o acontece... o pai se fez passar conversando, pensando... Me lembro lembra desse caso, caso? me lembro, foi esse ano, Foi. Inclusive Então, na praça aqui, Isso. próximo à escola, eu me lembro bem Então, disso. por que isso aconteceu? Tão Que importante, sirva né? de exemplo para os pais conversarem, os seus filhos, vocês não têm que ter medo de falar sobre isso. Educação sexual, lembrando, eu gosto sempre de falar, não é falar sobre sexo, é o que pode e o que não pode. O respeito mútuo, porque tem adolescente também que é abusivo. Tem adolescente que abusa do outro. Então, quem pode tocar em mim sem o meu consentimento? Né? Então, a partir dos 10 anos, já vem outra faixa etária, que a gente sabe que vai mudando o corpo. É a mudança física e emocional. A pré-adolescência começa, né? E aí é importante falar, olha, seu corpo vai ter umas mudanças e tudo bem, né? O seu pênis, que o menino pergunta, por que o meu pênis não é do tamanho do meu pai? Uhum. Porque você é pequenininho ainda. Acontece esses né? questionamentos, é verdade. E aí tudo tem que lembrar que você pode falar sobre isso com naturalidade. Não precisa erotizar, né? Uhum. E nem tenha medo que você não vai estimular o seu filho a ter uma iniciação sexual mais cedo. Pode prestar atenção que desde os 4 anos aqui da faixa etária que eu estou falando, a gente não falou de ato sexual, mas de educação sexual, como uma forma preventiva para que o seu filho tenha aí uma vida sexual saudável. E engraçado, Leonara, que muitas vezes os pais julgam assim, a gente vive num lar tranquilo, graças a Deus não tem perigo nenhum, né, do meu filho, minha filha passar por uma situação de abuso, não tem por que eu tocar nesse assunto com ele, né? Eu vejo assim, alguns pais não quererem conversar, primeiro que, como a gente vem falando aqui, nem sempre é uma conversa muito fácil, né? Tem pais que têm receios pela própria formação que tiveram, pela questão do sexo, da sexualidade sempre serem vistas como algo muito assim proibido. Enfim, era um assunto muito velado, né? Muito proibido. E muitos não tiveram essa educação que a gente quer dar hoje aos nossos filhos. E falam aquilo que a gente falou no começo, pensam assim, se ele também não tocou nesse assunto, não sou eu que vou começar. E os privam dessa oportunidade de conhecer melhor os seus corpos, de respeitarem o outro, como você bem pontuou, e julgam que os filhos estão livres por viverem num ambiente saudável, num lar saudável, estejam livres aí de passar por qualquer situação, como essa, né, do vendedor de bombom, que aí praticou esse abuso com uma criança. E a gente vê que não, né, minha gente, que graças a Deus que o seu filho vive num lar saudável, né, tem essa oportunidade, mas ele não vive só dentro de casa, né, ele frequenta o ambiente escolar. Infelizmente, a gente vem presenciando muitos casos de educadores que seriam, né, deveriam ser educadores aí, diretores de escola, professores, inclusive de educação física, a gente viu aí, a gente que está na reportagem todo o tempo, né, a gente infelizmente recebe diariamente notícias de abuso sexual de crianças e adolescentes. E é importante que essas crianças e adolescentes estejam instruídas, entendam que o abuso sexual não é a questão só do ato sexual. Sim. Né, porque aí pensar que para ser abusada tem que ter havido uma relação sexual. Não, tudo que desrespeite e viole o seu corpo é um abuso sexual, não é isso, Leonara? É muito importante não fantasiar e nem romantizar isso. Por quê? A maioria dos abusadores que a gente vê são pessoas íntimas. Próximas, né? Um tio, eu recebi uma menina de 17 anos que ela não conseguia ter relação, a mãe que trouxe. Eu achei interessante a mãe trazer, porque viu que a menina já ia iniciar a relação sexual, mas estava com dificuldade com o namoradinho. E aí ela super tímida, e aí assim, eu converso muito natural com eles, fui bem receptiva e tal.
E aí, no final, eu perguntei, como foi para você a primeira sessão? O que você imagina? Ela falou, eu achei que eu não ia falar. Só que ela falou já na primeira sessão que ela foi abusada pelo um tio. E ela chorou muito porque ela nunca tinha contado para ninguém. Meu Deus, Leonara. O tio, na hora que ia dar banho, para ir para a escola, ele passava a mão nela. Abuso sexual não é só com penetração. Lembrando que você tem que falar para a criança das partes íntimas, né? Do respeito, quem que pode, quem que não pode, né? E aí, às vezes, a pessoa confia tanto. Ah, é um tio, ele não vai fazer isso. Isso aí, viu, gente? Não tem esse negócio de nível cultural, regra. não. E nível cultural, não, tá? É democrático, né? Acontece nas melhores famílias. Em qualquer classe social. Exatamente. Ninguém está, infelizmente, livre dessa possibilidade, né? Por Mas isso, que relato, Leonara. Mas o segredo é ter esse diálogo, sabe? Porque você vai ensinar ela a defender o seu próprio corpo. E se ela tivesse essa abertura com a mãe, com o pai, certamente, né? No primeiro momento que ela se sentiu incomodada com esse toque, ela ia, de alguma forma, falar, mãe, eu não quero que titio me dê banho mais. Pois é. Porque eu não gosto do banho que ele me dá, porque ele me machuca, porque ele aperta aqui, aperta ali. Ela ia se sentir mais livre para poder ter falado e não ia guardar isso a vida inteira. Pois é. E essas diferenças de toques faz parte da educação sexual, né? E assim, o que é mais importante, às vezes a criança até fala, mas a mãe não acredita. Principalmente quando se trata, ela tá apaixonada pelo padrasto, a mãe. A gente vê muito caso assim. E aí a mãe fala, não, é invenção sua, porque você não gosta do seu padrasto, né? Então, não valida ali o que a criança está falando. É outra violência, né? É outra violência. E aí a gente precisa, né, estar. Então, presta atenção, pais. Primeiro, ouvir. Será que você tem tempo para ouvir o seu filho? Ouvir atentamente, sem recriminar, sem julgar. Ouve e presta atenção nos sentimentos que ele está te falando. O segundo é validar. Que bom, meu amor, que você veio conversar comigo. Me fale mais sobre isso. O que você sabe sobre isso? Me fala para eu poder... Jogar para ele a pergunta, devolve a pergunta. Que bom, olha, se for possível, menorzinho, baixa e olhe no... Que legal que você veio conversar comigo. O que você sabe sobre isso? Aí, às vezes, a criança, não, eu só sei isso. Ah, tá. É porque a mamãe quer saber até onde você sabe para eu poder te ajudar. Isso aí vai me ajudar a te ajudar. E aí vai fluindo a conversa. Onde foi que você viu isso? Aí ela diz, na internet, ou foi coleguinha na escola. Por exemplo, uma mãe que é muito religiosa chegou a apavorar. Leonara, minha filha, perguntou, isso é uma conhecida, né? O que era bissexual. Eu falei, o que você respondeu? Eu mudei ela de escola, porque eu achei que a escola está deixando eles muito à vontade. Eu falei, meu bem, você pode mudar qualquer escola. Gente. A sua filha, você precisa sair. Ela ficou sem resposta. Não, ela disse que respondeu. Aí eu falei, você respondeu o quê? Aí ela disse, eu respondi, é uma pessoa que gosta de homem e de mulher. Aí, pronto. Ok, pelo menos ela respondeu. Né? Então, responda só o que ela está perguntando. Não precisa você aumentar, nem erotizar, nem levar mais para o lado sexual em si. Não precisa, responda só o que é. Mas não deixe sem essa resposta. resposta. Não deixe sem resposta. Lembrando de respeitar a faixa etária. E o que realmente que ela quer é só nessa conversa. Ai, que legal que você veio falar, olha, e termina assim. É isso, isso, isso. O que você acha, meu bem? Sempre, porque você vai estar validando, você não vai estar colocando a sua verdade final, como né? única. Né? E você fala, olha, quando você quiser conversar com a mamãe sobre qualquer transformaçãozinha do seu corpo, porque a menina vai menstruar, precisa de ali, na parte íntima precisa ter higienização, o menino tem que lavar direitinho. Então, é isso, a janela de oportunidades para ir conversando. E se esse canal foi aberto na infância, né? Fica muito mais fácil. Exatamente. Eles vão se sentir muito à vontade. Mãe, me ajuda aqui, como é isso? Exatamente. Tal, né? Mãe e
papais, né? Os pais estão cada vez mais atuantes também, ainda bem. Ainda bem, Eu vou né? pedir para o diretor botar aqui 2 depoimentos que a gente recebeu de 2 mães que sabiam que o nosso bate-papo hoje seria sobre isso. Ó, a gente inclusive falou no primeiro bloco, quem está chegando no segundo bloco, agora a gente falou sobre justamente isso. Ó, tem uma filhinha de 4 anos, às vezes apego tocando as partes íntimas. Falo, tira a mão daí, fecha as pernas, senta direito. E aquilo que a gente falou, né? Essa atitude, acho que é uma dúvida que ela tem, né? Ela tá correta ou não? E a gente meio que já respondeu, dizendo, olha, você pode falar, como você disse, que bom que você está se conhecendo, né? Isso aqui é isso aqui é tal. Mas, olha, não pode fazer isso em todo lugar, porque só você, né, que pode ver, não pode, né? Enfim, foi mais ou menos por aí, não foi, Leonara? E, por exemplo, fecha as pernas, senta direito. Você pode falar de outra forma. Como? A menina, né? A gente tem muito essa preocupação com as meninas. Inclusive, eu tenho uma menina, por coincidência, ela tem 4 anos, usa muito vestido, Leonara. O que é que eu faço? Eu vou até dar uma dica aí, se você tem loja infantil. Olha, lança uma marca assim, short de dentro. Por quê? Menina, é uma confusão. Quando vai botar o vestido, eu procuro um shortinho menorzinho de cotton, de lycra, que combine com o vestido pra botar por baixo. Porque vai para parquinho, vai escorregar, vai para o pula-pula. E a gente fica preocupado, porque hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, né? E a gente fica pensando, meu Deus, se a menina... Antigamente a gente tomava banho naquele chuveiro da praia, né? Tomava banho ali, tudo... Hoje eu nem faço mais isso. Se vai trocar uma roupa, bota meio mundo de toalha na frente para ninguém ver. Aquela preocupação de... Em qualquer lugar pode ter um abusador, né? Pode ter alguém flagrando. E aí, eu quero essa dica agora. Como é que a gente fala para as meninas pequenininhas que, claro, não tem essa percepção, nem essa maldade, nem essa noção de que alguém vai olhar, se sentam de qualquer forma. O que é que a gente diz? Pois é, a que nível a gente chegou, né? Pelo seu depoimento, como mãe falou com propriedade, né? É muito complicado essa questão da internet, porque também tem a inteligência artificial que fazem modificações, né? Então, estão também fazendo com meninas que mandam foto de nudes para o namorado, né? Então, o cuidado é assim, um meio termo. Você fala assim, olha, eita, eu vi você que abriu as perninhas. É tão ruim isso, porque você acaba reprimindo a menina até de se soltar, de brincar, né? Meio complicado. Por isso que eu boto o short para não me preocupar. Pois é, nós vivemos numa era assim que a gente nem pode reprimir, mas também não pode deixar à vontade. Muita vontade. Né? Então, se ela vai pro parquinho, coloca um short, né? Num lugar para você não ter que estar dizendo, olha, você... Ai, não abre as pernas, porque nem você relaxa, nem a criança. Fazer isso, né? Então, assim, a gente vai ter que se adequar às novas tecnologias e a essa exposição, porque a gente sabe que tem muitos pedófilos aí se aproveitando de fotos. Mas essa situação, assim, de sem ser no parquinho, da menina comumente sentar com as perninhas abertas, como é que a gente pode falar para ela? Filha, fecha as perninhas. Fala assim... Quando falar da intimidade e da privacidade dela, das partes íntimas, né? Não falar de uma forma repressora. Filha, olha, quando você for brincar, não abre muitas pernas, né? Porque pode expor e tal. Se falar assim, meio que uma forma lúdica. Não, fecha as pernas que você é menina, não pode estar mostrando, eu já falei isso. Não. Olha o tom de voz, já é agressivo. Não tão imperativo, né? Então, até em casa, que elas ficam à vontade, no sofá, tudo mais. Aí a gente fala alguma coisa. Pois é, outro dia eu brincando... Olha, senta direito, na rua não pode sentar assim, como é? Pois é, tem que falar, olha, como é que a gente pode sentar em público de vestido? Você já viu a mamãe como senta? Então, a referência é você. A mamãe não pode mostrar calcinha na rua, né? Perfeito, Então, você é igual a mamãe, viu? Você já é minha mocinha, então não pode. Entende? Perfeito. Adorei a dica, viu, minha gente? Agora, diretor, vamos para um segundo relato. Eu acredito que... Em casa, antes do banho, minha filha de 6 anos corre pela sala pelada. Falo para ela que não pode fazer isto, que ela vá ao banheiro para tomar o banho, que ninguém a pode ver nua. Fico com medo de ela querer fazer isto em qualquer lugar.
Eu acho que a criança, na hora do banho, sai correndo, pelada, né? E fica naquela folia. Na folia. É. E aí, assim, eu sempre, quando eu vou... Meninas e meninos, né? O que é que a meninas gente e meninos. dizer para eles? Agora, é engraçado que se for menino, já vi muito isso, o pai... Chegou alguém e o menino tá no... Olha... eu mostro o pinto para o tio que você é macho. É verdade. Mas já a menina não, vai dizer, corra pro banheiro, né? Então, você vê que ela tá brincando, é um momento que ela tá brincando, você fala assim, filha, vamos tomar banho? E depende de cada família. Tem família que anda nua dentro de casa. Conheço gente assim. Tem gente que anda nua, então para que eles troca de roupa, natural. né? Na frente de todo mundo. Se os pais andam nu, a criança vai achar que também pode e que é natural. Então, assim, fica meio controverso. Então, o que eu faço... E difícil de alertar, né? Porque, então, se vocês fazem, então tem que... Não querem que ela faça, então tem que evitar. Porque eles podem e eu não posso. E lá falar, olha, na hora do banho você tem que ir logo pro banheiro, não pode ficar correndo, porque se aparecer uma visita... Pois é. Eles vão ver você pelada, não pode. Lembra que a mamãe conversou? Isso. Não é? Que ninguém pode ver você pelada, né? Então... E você já tá mocinha e tal. Tem que validar a criança, né? E aí, vamos pro banheiro? Entendeu? Quer dizer, corre pro banheiro! Sai daqui! A pessoa apressada. Eu já falei! A pessoa apressada, a tendência é essa, é gritar, né? A criança não vai te ouvir. E quando ela fizer, eita, vou correr pro banheiro, aí você fala assim, eita, filha, que legal que você entendeu que a mamãe conversou outro dia com você, que você não tá mais correndo pelada na casa. Tem que fazer esse reforço positivo, sabe? Em relação aos adolescentes, Leonara, a gente teria... não tem nem receita, né? Porque cada pessoa é única. Mas, assim, o ideal é a gente começar esse canal, né, quando criança. Isso. Mas pode ter algum papai e mamãe aqui que esteja se perguntando agora, meu Deus, eu nunca fiz isso, né? Eu fui negligente nessa parte, fui levando, como eles nunca me questionaram, também eu não toquei no assunto. Agora meu filho tem 13, 14 anos, tá naquela fase do silêncio, que não fala nada, certo, tudo bem, tá bom, e acabou. Como a gente acessar essa pessoa? Pois é. A gente tem que recorrer a uma Leonara. Tem pais que falam, Leonara, vou mandar para você, porque eu não sei, ele não se comunica comigo. E aí eu vou trabalhar entro no mundo deles, né? E aí vou falar, porque tem menino que faz, o pai entra no carro, e aí, como foi na escola? Foi boa. Desse boa jeito. Como os diálogos de adolescente, que os pais não têm o hábito de conversar, é monólogo. Então, ele só responde o que você está perguntando. Foi boa como? Normal. Normal. E aí, sua prova? Foi boa. Boa como? Me explique melhor? Não, foi boa. Foi boa. E eles começam a se irritar. Ainda tem isso, né? Eles se irritam. Eu já disse que foi bom, né? Eu começo a irritar. Então, eu trabalho essa comunicação do pai com eles. Né? Semana passada, eu peguei um casal que o pai é introspectivo, vive no mundo dele, ou de tecnologia, que até a relação do casal está afetada por isso. E aí a menina estava copiando o pai. E a mãe achando que tinha alguma coisa normal. Porque e não era. Não é o jeito dela, porque qual é o exemplo que ela tem? Né? Então, ela disse, eu acho normal. E a mãe querendo acessar a filha, e ela só responde o normal. Não, normal. Então, a gente entendeu? vai... Mesmo que eles não toquem nesse assunto, você indica que a gente provoque? Aproveita, assistindo uma série. Passou uma cena mais quente, No meu Instagram, Leonara Psicóloga, tem dicas de filmes. Então, assim, para casais. E para os adolescentes? Aí tem um que ele é Fundamentos do Prazer, parece. Eu não recordo direito. Mas toda pessoa deveria assistir, ou de casal, para explicar como é o funcionamento. Uma mãe, um pai, assistir para depois bater esse papo. Ou mesmo você assistindo alguma série que teve uma nuance ali de sexualidade. Aí, filha, se acontecer isso com você, o que você pensa em fazer? Mãe, não sei. Sei lá, eles falam, né? Sei lá, com vergonha.
Fala, não, olha, nessa sua fase, é muito fácil a gente ficar com dúvida, com insegurança, principalmente os meninos que eles focam muito na quantidade, né? Tem menino que fala assim, Leonara, eu ouvi lá do meus colegas que eu dou 3 seguidas. Eu falo, mente também, cara, ele tá mentindo. Eu tiro na brincadeira, eles começam a rir. E eu falo, olha... Tem a questão da virgindade que pesa muito para as meninas também. Mais ou menos, que as meninas não, isso mudou, hoje... Mudou, viu, não. minha gente? As meninas hoje, elas não se preocupam. São mais resolvidas em relação a isso. Só quando envolve ali mais uma questão religiosa, porque ela acha que é pecado, que realmente é o que a igreja passa para ela. Aí eu vou entender o que tua igreja falou sobre vai sexualidade. Entrar no contexto dela e respeitar esse entendeu? contexto, né? Ainda tem isso também, né? Porque tem muitas coisas que reprimem a sexualidade, tanto do menino quanto da menina. Eu tô com 2 adolescentes assim, né? Então eles vivem naquela guerra, porque os hormônios estão ali. Na adolescência, o desejo, a excitação, que às vezes o menino tem uma excitação noturna, né? E fica sem entender O que é aquilo, é a poluição noturna. É normal, porque ele não tem relação, acaba tendo essa ereção e aí ejacula dormindo. E aí fica sem graça, a mãe fala, Leonara, eu acho que ele passa a noite se masturbando, Não o lençol tá sujo, irarará, e não sabe lidar. Então, pais, se vocês não conseguem orientar o filho, tem que procurar ajuda, né, especializada. E engraçado que nós já passamos por isso, né? Se estamos nessa idade é porque fomos adolescentes, né? E incrível que a gente que já passou por essa fase, a gente não consegue muitas vezes lidar com ela. Pois não é. E Como aí... é interessante, porque era pra gente ser mestre no assunto, né? Já que a gente já viveu, né, isso, Pois e a gente muitas vezes não tem esse destravo, vamos assim dizer, em conversar sobre isso. Mas o segredo está na abrir esse canal de comunicação com o seu filho. Porque ele vai ser acolhido e vai querer voltar para falar. Leonara, eu quero que você repita aí sua rede social, porque como ela falou, tem dicas aí de filmes para que a gente possa assistir como pai, como mãe. Vai ajudar nesse bate-papo, nessa conversa que eu sei, minha gente, que não é fácil, como eu falei, né? Tenho 2 filhos, uma de 4, um de 13, que vai fazer 14 anos, e a gente sabe como são as searas aí em relação ao tema, mas que a gente possa, né, cada vez tratar esse assunto com mais naturalidade para que eles se sintam à vontade de conversar isso com a gente, né? Que devemos ser os exemplos deles, né? Que estamos ali próximos, todo dia convivendo e muitas vezes estão distantes, né? Como a gente falou, a realidade da tecnologia aí vem afastando muitas famílias, que a gente vive esse tempo que a gente tem com eles com muita qualidade, que a gente dê muita importância, que vai fazer toda a diferença na construção, né, das pessoas que eles vão se tornar. E olha só, essa conversa todinha aqui agora, linda, foi para dizer que o nosso programa está chegando ao fim. Teria que ser aí, teriam que ser 3 horas de programa no mínimo, né, Leonara, para a gente conversar passar por várias etapas aí da construção do ser, né, até a maturidade, porque tem muita gente que já alcançou a fase adulta e tem tantas questões não respondidas em relação à sexualidade e que precisaria também aí de uma conversa, né? Mas olha, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito bom falar sobre isso. Foi muito bom ter você aqui com a gente, que veio muitos outros programas, né, com a sua participação. Agora deixa aqui o teu @ para todo mundo ir agora, já pegar essa lista, copiar dos filmes. Pode falar, Leonara. Leonara, psicóloga. Cuidado para não botar Leonara, senão você não acha. É Leonara, psicóloga, tá? E eu estou aqui à disposição. Oh, meu Deus, foi ótimo. E você que tá aí já sabe, sexta-feira que vem tem o quê? Tem mais Zero Tabu, minha gente. Esse programa maravilhoso que a gente conversa sobre tudo aqui, sem nenhum, como o nome diz, tabu. É tudo para desmistificar, deixar a vida da gente o mais fácil, mais leve, sem nada aqui que impeça a gente de conversar sobre os assuntos que devem ser conversados, que devem entrar na nossa pauta aí diária. Olha, desejo para você um ótimo finzinho de sexta-feira à noite e aproveitem, fiquem com Deus, um ótimo final de semana.
E semana que vem a gente se encontra aqui. Te espero, hein? Beijo!